falamos com o Padre Tony Neves. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco nestes dias em que, de facto, recordamos o que nos disse o Concílio Vaticano II acerca da missão. No nosso encontro da última semana falámos do decreto precisamente sobre a missão, um decreto ad gentes. Hoje, as temáticas da justiça e da paz que o Concílio Vaticano II, o segundo fala, relacionados também com a missão, são decisivas? Há sempre essa preocupação por uma afirmação da salvaguarda dos direitos das pessoas a quem se anuncia o Evangelho? Absolutamente decisivas. Aliás, todo o Concílio aposta muito na figura da pessoa humana. E é em torno da pessoa humana, criação privilegiada de Deus, que giram todos os documentos e todas as reflexões do Vaticano II. No fundo, o Evangelho é isso mesmo, não é? Tem a ver com pessoas. E o que se quer é que as pessoas se salvem. E quando nós falamos de salvação, não estamos a falar só de qualquer coisa que vai acontecer depois de nós morrermos, mas falamos de toda uma vida que tem que ser marcada pelo respeito, pela dignidade e também pela felicidade das pessoas. Não há alternativa. Se o decreto ad gentes que falámos na semana passada, ou se falámos no último encontro, tem a ver com uma primeira fase do concílio, a Gaudium et Spes é um fruto maduro do concílio. Portanto, há todo um caminho que os bispos vão fazendo ao longo do Vaticano II e a Gaudium et Spes é aprovado no encerramento. Uma Constituição central do Concílio. E é uma Constituição pastoral, que não deixa de ser interessante, porque a focagem vai mesmo para a atividade da Igreja na sociedade. E o que é aí é dito acerca precisamente da atividade da missão e promoção dos direitos humanos, da justiça e da paz? Bom, Paulo VI depois vai falar no homem todo e em todos os homens, para dizer que ninguém pode ficar fora deste projeto de felicidade que a Igreja propõe, e nenhuma dimensão da pessoa também pode ficar fora. Daí que nós falamos de justiça, nós falamos de paz, nós falamos de direitos humanos, falamos das relações internacionais que têm que ser pautadas pelo respeito pelas pessoas e não por interesses económicos ou financeiros ou outros. Nós falamos da cultura como aquela imagem de marca das pessoas e dos povos, e todos estes elementos têm que estar presentes, porque senão as pessoas não se realizam como pessoas, senão as pessoas não são felizes. O projeto da Igreja é um projeto de felicidade. Por isso, é urgente combater todas as formas de discriminação. É preciso dar cabo da pobreza, porque a pobreza, por um lado, separa as pessoas e faz com que umas vivam muito bem e outras passem muito mal. Paulo VI tem uma expressão muito feliz, diz: não faz sentido que as pessoas umas estejam no luxo e outras estejam no lixo. Não pode ser. As pessoas são todas criaturas de Deus, são filhos e filhas de Deus, portanto têm igual dignidade, que é outra das ideias que a Gaudium et Spes salienta. A dignidade humana é geral, portanto somos todos igualmente dignos, portanto não há pessoas mais e pessoas menos, há pessoas, e por isso todas têm que ter reunidas um mínimo de condições para que a sua vida seja digna. Portanto, isto também passa pela Gaudium et Spes. E por isso se fala de trabalho, e por isso se fala de justiça, enfim, há um conjunto de valores que são valores humanos, que são reconhecidos socialmente, portanto não são um valor exclusivo do Evangelho, mas que o Evangelho, naturalmente, que potencia e pede que sejam valores testemunhados e acessíveis a todos. Por vezes, a atividade missionária, nomeadamente dos missionários que partem para além de fronteiras, acontece precisamente em contextos de pobreza, onde é preciso denunciar os direitos humanos que são colocados em causa. Isso ainda permanece muito nos dias de hoje? Ainda é assim? Cada vez mais. A relação do missionário com os governos e com as instituições do mundo, sobretudo do mundo da economia e da política, são relações que muitas vezes são tensas. Porquê? Porque o missionário leva o Evangelho e por isso ele tem que, por um lado, anunciar um projeto de vida que é de felicidade, que é de justiça, que é paz. E isso, em muitos contextos, obriga também a denunciar todos os atentados aos direitos humanos, todas as injustiças que se cometem, as desigualdades sociais gritantes que muitas vezes caracterizam as sociedades. E aí, obviamente, os missionários passam mal. E são a voz do povo que está na pobreza. Muitas das vezes são a única voz, são amplificadores da voz do povo. O povo não pode gritar, tem que falar em surdina, porque se grita é esmagado, e a gente sente isso em muitos contextos, e por isso o missionário muitas vezes é
é o único amplificador. É aquele que escuta o povo que está a falar em surdina, partilha o dia-a-dia com o povo, sabe o que é que o povo está a sofrer, sabe o que o povo tem direito a exigir, e por isso é ele que está a gritar. E por isso também é ele, muitas vezes, quem cai, não é? Nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que, porque anunciaram o Evangelho, porque denunciaram atrocidades e injustiças, foram presos, foram maltratados, foram perseguidos, muitos e muitas foram mortas. E se fosse preciso enumerar alguns exemplos destes dias, continua ainda o caso no Sudão, continuam muitas outras latitudes? Nestes dias há situações gravíssimas, por exemplo, na República Centro-Africana, por exemplo, no Sudão, por exemplo, na Síria, por exemplo, na Índia, por exemplo, na Nigéria, para falar apenas de casos que me são relativamente próximos, porque tenho colegas que estão a trabalhar nesses contextos e que, com muita frequência, nos fazem chegar informações das atrocidades que lá são cometidas. Portanto, falar desses casos não é falar de coisas de há muito tempo, é falar de coisas que estão a acontecer agora. E que estão a cumprir o que disse o Concílio Vaticano II. Exatamente, e estão a dar razão à Gaudium et Spes, que vai continuar a ser por muito tempo um texto emblemático, um texto fantástico, pela sua atualidade e, sobretudo, pela forma muito perspicaz como analisou os problemas do mundo e como aponta saídas para que se combata a pobreza e se respeitem os direitos humanos. Uma última referência ainda neste capítulo sobre as relações internacionais. Até que ponto o missionário, não sendo um diplomata, é um ator central nas relações internacionais? O missionário joga esse papel por muitas razões. E a primeira razão é porque é alguém que vem de fora. E ao vir de fora pode muitas vezes cumprir um papel que é muito importante, que é o papel de mediador. É alguém que vive com o povo, partilha a vida do povo, mas não é originário do povo, portanto sente-se um bocadinho equidistante do povo e da governação para poder muitas vezes construir esta ponte, e por isso está do lado do povo, percebe os problemas do povo, luta pelos direitos do povo e denuncia junto das autoridades, enfim, aquilo que elas praticam de forma menos correta e que por isso esmagam também a dignidade do povo. Essa foi a sua experiência em Angola, que depois também foi objeto de estudo, se bem me recordo, para o doutoramento? Foi. E não há dúvida que quando vivemos num contexto de guerra como aquele que eu vivi em Angola, isto é óbvio, não é? E quando a gente repara que há um governo e militares de um lado e do outro que esmagam o povo a seu belo prazer porque acham que têm essa autoridade e têm esse direito, é preciso haver alguém que se meta na frente e que diga isso não pode ser, isto não é correto e há que denunciar. Foi esse o papel que a Igreja Católica fez durante a Guerra Civil de Angola. E ainda bem, porque foi importante para a pacificação do país e para que os pobres, para que o povo visse os seus direitos mais ou menos respeitados. E lá está, não por, enfim, qualquer ideal ou projeto político, mas pelo mandato do Evangelho, para cumprir aquilo que o Concílio Vaticano II diz. Para cumprir a Gaudium et Spes, sobretudo para cumprir a Gaudium et Spes. Padre António Neves, muito obrigado por ter estado uma vez mais connosco a apresentar estes conteúdos do Concílio Vaticano II no que diz respeito à missão, que continuaremos na próxima semana.